As 10 classes gramaticais. Temos dois tipos: as variáveis, que são 6, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo e verbo. E temos as invariáveis, que são 4, interjeição, preposição, conjunção e advérbio. E temos as palavras denotativas, que são aquelas que não pertencem a nenhuma das 10 classes. Substantivo: nome de todos os seres que existem e supomos existir. Ações, sentimento, pessoas, lugares. Exemplo: muro, trabalho, amor. E temos 9 tipos de substantivos. Substantivo comum: é o geral, não especificado. Exemplo: cidade, empresa, pessoa. Substantivo próprio: é aquele especificado. Exemplo: Sete Lagoas é uma cidade. PepsiCo é uma empresa. Felipe é uma pessoa. E sempre começa com letra maiúscula. Substantivo simples: possui apenas um radical. Exemplo: chuva, amor. Substantivo composto: possui mais de um radical. Exemplo: guarda-chuva, amor perfeito. Substantivo primitivo: não deriva de outra palavra. Exemplo: dente. Substantivo derivado: deriva de outra palavra. Exemplo: dentadura vem de dente. Substantivo concreto: é aquele de existência real. Posso tocar. Exemplo: lápis, pedra. Substantivo abstrato: é sentimentos e palavras derivadas de verbo. Exemplo: sentimento, tristeza. E palavra derivada de verbo: leitura, bebedeira. E substantivo coletivo, que é conjunto de seres. Exemplo: flora, plantas. Álbum, fotos. E colmeia, abelhas. Quanto ao gênero, é masculino e feminino, e tem 2 tipos. O uniforme tem uma forma e 3 tipos. O primeiro é comum de 2 gêneros, ou seja, comum para os dois. O artigo vai definir o gênero. Exemplo: o presidente, a presidente. O colega, a colega. Sobrecomuns: sem flexão de gênero, nem precisa de artigo. Exemplo: a criança, pode ser menino ou menina. O ídolo, pode ser um homem ou uma mulher. O criança não existe. A ídolo não existe. E epicenos, que é macho e fêmea, determina o gênero. Exemplo: o tatu macho, o tatu fêmea. Não existe a tatu. E biforme, que são 2 formas. Flexão na desinência, exemplo: menino, menina. E heteronômios, que forma o gênero através de palavras diferentes. Exemplo: cavalheiro, dama. Cavalo, égua. E os substantivos podem ser analítico, mais detalhado, que é substantivo mais adjetivo. Exemplo: sala pequena. E sintético, que é genérico. Com sufixo, crio novas palavras. Exemplo: sala, salinha. Rio, riacho. Adjetivo: indica qualidade, característica, estado, defeito ou origem de um substantivo. Os gêneros dos adjetivos são 2. Uniforme, que é uma forma para os dois. Exemplo: menino feliz, menina feliz. E biforme, uma forma para cada gênero. Exemplo: homem carinhoso, mulher carinhosa. Classificação dos adjetivos. Temos 5 tipos. Simples, possui apenas um radical. Exemplo: feliz, musculoso, lindo.
composto, mais de um radical. Exemplo, luso brasileiro, super interessante. Primitivo, dá origem a outros adjetivos. Exemplo, bom, puro, notável. Derivado, derivam de substantivos ou verbos. Exemplo, visível, vem de ser. Formoso, formosura. E pátrio, indica local de origem ou nacionalidade. Exemplo, brasileiro, mineiro, paulista, europeu. Grau dos adjetivos. Temos o comparativo, que é utilizado para comparar qualidades, e nele temos 3 tipos. E o superlativo, que é utilizado para intensificar qualidades. Temos 2 tipos. Os 3 tipos do comparativo são de igualdade, o professor de matemática é tão bom quanto o de geografia. De superioridade, Marta é mais habilidosa do que a Patrícia. E de inferioridade, João é menos feliz que Pablo. Já o superlativo, temos o superlativo absoluto, que refere-se a um substantivo somente. Temos o analítico, a moça é extremamente organizada, formado com auxílio de um advérbio que indica excesso, muito, imensamente, grandemente. E sintético, Luiz é inteligentíssimo, expresso por uma só palavra, a junção do adjetivo a um sufixo. Exemplo, vulgaríssimo. E o superlativo relativo, que refere-se a um conjunto. Temos o de superioridade, a menina é a mais inteligente de toda a turma. Aí usa o mais, de ou dentre. Inferioridade, o garoto é o menos esperto dentre todos os da classe. Usa-se o menos, de ou dentre. Locução adjetiva. Conjunto de 2 ou mais palavras que possuem valor de advérbio. Pode ser preposição mais substantivo ou preposição mais advérbio. Exemplo, amor de mãe igual maternal. Carne de boi, o mesmo que bovina. Pagamento do mês, mensal. Adjetivação. Pego uma palavra de outra classe e faço virar um adjetivo. Exemplo, o urso correu. Substantivo. Meu amigo é um urso. O urso virou adjetivo nesse caso. Ela, e temos esse outro caso. Ela é bonita. O bonita é um adjetivo. A bonita chegou. Colocando o artigo na frente, virou substantivo. E essa observação, basta incluir um artigo antes do adjetivo, que ela muda de classe, no caso para o substantivo. E por último, algumas observações dos adjetivos. Adjetivos compostos fazem variação feminino só com o último termo. Exemplo, luso brasileiro, luso brasileira. Adjetivos compostos, o plural varia apenas o último termo. Exemplo, social-democrata, social-democratas. Sociais-democratas estaria errado. Adjetivos terminados em -io fazem superlativo com 2 i. Exemplo, sério, seríssimo. Adjetivos compostos, indicadores de cor, não variam quando um dos elementos é um substantivo. Exemplo, carro, cor de rosa. Carros, cor de rosa. Continua o mesmo. E plural de surdo mudo é surdos mudos. Pronome. Substitui ou retoma ao substantivo, para não repetir o nome. Exemplo, João chegou. Ele está contente. Estou retomando a João usando ele. E temos 5 tipos de pronomes. Pronome pessoal. Temos 2 tipos. O reto, que substitui o sujeito. São eles: eu, tu, ele, nós, vós, eles. E o oblíquo, que complementa o sujeito. E temos 2 tipos. Os átonos,
que é mi, ti, o, a, li, si, nos, vos, os, as, lis e si. E os tônicos, que são mim, contigo, ti, contigo, si, consigo, nós, conosco, vós, conosco, convosco, si, consigo. Algumas observações sobre o pronome pessoal. Pronome como sujeito, devo usar o caso reto. Exemplo, Maria saiu. Ela saiu. Maria e eu saímos. Nós saímos. Pronome como complemento de um verbo, devo usar o caso oblíquo. Exemplo, comprei um livro. Comprei-o. Encontrei Maria. Encontrei-a. Nunca usamos pronome reto no papel de complemento. Exemplo, comprei um livro. Comprei ele, tá errado. Encontrei Maria. Encontrei ela, também tá errado. Entre eu e ele está errado, porque não pode ter dois pronomes retos. Entre mim e ele está certo, porque tem um pronome oblíquo e um reto. Agora, sobre eu e mim. Eu, sempre sujeito de um verbo. Exemplo, eu vi o filme. Meu pai comprou o livro para eu ler. O mim será sempre aparece depois de uma preposição. Nunca é sujeito. Exemplo, meus pais gostam de mim. Tem o de antes do mim. E meu pai comprou um livro para mim. Tem um para antes do mim, que são preposições. Pronomes de tratamento. São axiônimos, ou seja, cortês. A forma como eu me dirijo a outras pessoas. Exemplo, você, informal, vosso meritíssimo, vossa excelência, vossa santidade, vossa alteza, vossa senhoria e o senhor e senhora, que são jeitos formais. Pronomes possessivos. Ideia de posse. Exemplo, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa. Os plurais também são. Cuidado com a ambiguidade. Exemplo, Júlio encontrou Jorge com seu carro quebrado. O carro era de quem? Nesse caso, pode usar o de para evitar a ambiguidade. Pronomes demonstrativos. Aponta a relação de distância, de lugar ou de tempo ao qual se refere as pessoas do discurso. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. Exemplo, este, esta, isto. Essa, esse, isso. Aquele, aquela, aquilo. Em relação ao tempo, este é presente. Esse é passado ou futuro próximo. Aquele, naquele, é passado ou futuro distante. Em relação à posição do objeto, ou seja, espacial, este com quem fala, esse com quem se fala e aquele de quem se fala. E dentro da frase, este, um termo que eu não citei ainda. Essa, um termo que eu já citei, e aquele, um termo mais longe. Pronomes indefinidos. Não refere a nada e nem ninguém, e muda o sentido. Exemplo, algum homem e homem algum. Algum homem é um homem qualquer, e homem algum é nenhum homem. Alguns exemplos de pronomes indefinidos são algum, todo, outro, muito, pouco, certo, vários, quanto, tanto, qualquer, qual, uma, algo, tudo, nada, quem, alguém, ninguém, outrem, cada e que. Numeral. Indica número ou posição. Temos 4 tipos. Cardinal indica quantidade. Exemplo,
1, 2, 3, 4. Ordinal indica ordem. Exemplo, primeiro, segundo, terceiro. Multiplicativo indica uma multiplicação. Exemplo, dobro, triplo, quádruplo. E fracionário indica uma divisão. Exemplo, meio, metade. Temos algumas observações em relação ao numeral. Se ele estiver antes do substantivo, será ordinal. Exemplo, 22ª maratona. Isso porque o número está antes do substantivo. E maratona 22, porque o número está depois do substantivo. Se ele estiver depois do substantivo, até o número 10, ele será ordinal. Depois serão cardinais. Exemplo, Papa João Paulo II. Segundo, porque é antes do 10. Papa Bento XVI. 16, porque já passou de 10. Há uma exceção para leis e artigos. Do 1 ao 9 serão ordinais. Exemplo, artigo 2º. E do 10 adiante serão cardinais. Exemplo, artigo 10. Artigo, colocado antes do substantivo para defini-lo ou indefini-lo. Temos dois tipos. Artigo definido, usado para especificar o substantivo, que é o, a, os, as. Exemplo, o garoto foi jantar na casa dos pais. Está especificando o garoto. E artigo indefinido, que é usado para generalizar o substantivo, que é um, uma, uns, umas. Exemplo, uma certa tarde saímos para caminhar. Não fala qual tarde foi. Uma observação sobre o artigo. Quando saber se estou falando de um numeral ou um artigo. Exemplo, um peixe foi fisgado. Outra frase, fui à pescaria e consegui pescar apenas um peixe. Na primeira frase, um peixe, eu estou me referindo a um artigo indefinido, um peixe qualquer. Já na segunda frase, estou falando de um numeral, pescar apenas um peixe, ou seja, quantidade de peixe pescado. Verbo, palavras que indicam ações, estados, fenômenos da natureza, desejo, ocorrência, mudança de estado. Exemplo, o menino brinca. Está indicando uma ação. A estrutura do verbo tem o radical, que é a parte principal da palavra. Exemplo, beijar, beijarei. Até o J não muda. Vogal temática é a vogal após o radical. Exemplo, no beijar é o ar. E desinência é a parte final que indica número, modo e tempo. É a flexão das palavras gato, gata. Exemplo, esclarecerei. O rei, o RE, é tempo futuro do modo indicativo. E o I indica a primeira pessoa do singular. A flexão do verbo. De pessoa, temos a primeira pessoa, eu, nós, segunda pessoa, tu, vós e terceira pessoa, ele, eles. De números, é a quantidade de pessoas. Uma é singular, duas ou mais, plural. E de tempo, pretérito é passado, presente e futuro. As formas nominais do verbo são 3. Infinitivo, que são os verbos terminados em R, exemplo, prazer. Gerúndio, são os verbos terminados em NDO, que indica ação em movimento. Exemplo, saindo. E particípio, que são os verbos terminados em DO. É uma ação já finalizada. Exemplo, falado. Conjugação dos verbos. A primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Exemplo, amar
cantar. Segunda conjugação. São os verbos terminados em ER. Exemplo, correr, viver. E a terceira conjugação são os verbos terminados em IR. Exemplo, ir, partir. Algumas observações. Verbos regulares terminados em OR pertencem à segunda conjugação. E o verbo por vem de poer, por isso fica na segunda conjugação. Classificação dos verbos. Temos 5 tipos. Os regulares. O radical não se altera quando o verbo é conjugado. Exemplo, cantar, cantarei. Irregulares. O radical altera quando o verbo é conjugado. Exemplo, ouvir, ouço. Caber e caibo. Defectivos. Não são conjugados em todas as pessoas, tempos e modos. Exemplo, colorir. Não existe na primeira pessoa. Eu coloro. Abolir também não existe na primeira pessoa. Eu abolo. E falir não existe na primeira pessoa. Eu falo. Esse falo é de falar. Neste caso, usa-se a locução verbal, que é quando tem 2 ou mais verbos com a função de um só. Exemplo, eu estou colorindo. Um dos verbos estará na forma nominal. Nesse caso do colorindo, gerúndio. O primeiro verbo é auxiliar, estou. O segundo verbo é o principal, colorindo. Abundantes, aqueles que aceitam 2 ou mais formas de escritas. É comum ocorrer no particípio. Exemplo, temos o infinitivo, particípio regular e particípio irregular, que é passado no caso. Imprimir, imprimido ou impresso. Tingir, tingido ou tinto. Salvar, salvado ou salvo. Eleger, elegido ou eleito. E os anômalos. Verbos que sofrem alterações profundas em seu radical. Mudança geral do verbo em sua conjugação. Exemplos. Verbos ser e ir no pretérito perfeito são iguais. Eu fui, ser. Eu fui também com ir. Tu foste para os dois. Ele foi também para os dois e assim por diante. Dependerá do contexto para saber de qual estou falando. Interjeição. São palavras que expressam emoções, sentimentos ou surpresa. É sempre acompanhada de um ponto de exclamação. Exemplo, oh, meu Deus, nossa, oh, macacos me mordam, olha, atenção, ai, cuidado, graças a Deus, eita, coragem, fogo, desculpa. Locução interjetiva. É uma ou mais palavras que desempenham o papel de interjeição. Exemplo, ai de mim, puxa vida, Virgem Santa, vale-me Deus, cruz credo, quem me dera. Preposição. Palavra responsável em ligar palavras, ligar termos. Exemplo, dente de leite. O de é uma preposição. E temos 2 tipos. As essenciais são mesmo preposição. São a, ante, até, por, para, com, contra, desde, de, em, perante, sob, sobre, atrás, sem. Exemplo. Vamos escolher por sorteio. Como vamos escolher? Garrafa de água. De quê? E as acidentais são palavras de outras classes que funcionam como preposição em certas frases. Algumas, afora, como, conforme, salvo, segundo, exceto, menos, consoante, durante. Exemplo, segundo testemunhas, ficou tudo bem. Algumas preposições podem aparecer combinadas com outras, e temos 2 tipos. Por combinação, que é sem perda fonética,
ou seja, ouço as duas. Exemplo, ao é a mais o, e aonde é a mais onde. E a contração, com perda fonética, contrai duas palavras, ou seja, eu ouço partido. Exemplo, do é de mais o, naquele, em mais aquele, desta, de mais esta, no, em mais o, neste, em mais este e dum, de mais um. Conjunção, palavra responsável em ligar orações, que são frases que têm verbo. Temos dois tipos, as coordenadas e subordinadas. As coordenadas, uma oração independe da outra, ou seja, eu entendo as duas. E temos 5 tipos. As aditivas, que é soma, e não, não só, como também, bem como, mas também. Exemplo, fui à feira e entreguei o relatório. Adversativas, que dá a ideia de oposição, que são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obsoleto. Exemplo, fui à empresa, porém não levei meu notebook. As alternativas dá a ideia de alternância. Ou, ora, já, quer, seja, talvez. Exemplo, ou estudo para a prova, ou tiro nota baixa. Conclusivas, ideia de conclusão. Pois, quando vem depois do verbo, logo, portanto, por isso, assim, por conseguinte. Exemplo, pratiquei exercícios físicos, por isso me sinto melhor. Explicativas, explicação. Que, por, porque, pois, quando vem antes do verbo, portanto. Exemplo, ele deve ter saído da academia, pois não veio mais. As subordinadas, uma oração depende da outra, ou seja, espera uma continuação, e temos 9 tipos. Causais, uma causa. Como, porque, porquanto, visto que, uma vez que, pois que, por isso, quem, visto como. Exemplo, o menino chorou porque machucou o dedo. Consecutivas, uma consequência. Que, de modo que, de forma que, do jeito que, sem que, de sorte que. Exemplo, sua fome era tanta, de modo que comeu toda a comida. Condicionais. Condição. Caso, se, desde que, contanto que, a não ser que, salvo que. Exemplo, vá embora se eu não aparecer. Concessivas. Uma concessão. A menos que, se bem que, ainda que, embora, conquanto que, mesmo que. Exemplo, acordei, embora estivesse com muito sono. Conformativa, conformidade, conforme, consoante, como, segundo. Exemplo, tudo ocorreu conforme era esperado. Comparativa, comparação, como, mais do que, bem como, que nem, tanto quanto, assim como. Exemplo, nós corremos como correm os atletas. Finais, finalidade, para que, a fim de que, porque. Exemplo, fiz exercícios para que pudesse ficar mais forte. Temporais, tempo cronológico, quando, assim que, tanto que, apenas, até que, antes que, agora que, desde que, depois que. Exemplo, devolverei o seu carro assim que você me pagar. E proporcionais, uma proporção. A proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto melhor. Exemplo, ele melhorou sua forma física à medida que treinava. Advérbio,
indica uma circunstância, tempo, modo, lugar. É a classe gramatical das palavras que modifica um verbo, um adjetivo, outro advérbio. E temos 10 tipos. Antes, alguns exemplos. Muda o verbo. Exemplo, chegaram tarde para o jantar. Não só chegaram, chegaram mais tarde ainda. Mudou o verbo. Muda o adjetivo. Exemplo, era a moça mais bonita da festa. Não era só bonita, era a mais bonita. Advérbio intensificando. Muda o advérbio. Exemplo, partiram ontem apressadamente. Não só partiram, partiram com pressa. Advérbio de lugar. Aqui, ali, acolá, lá, perto, aí, longe, de perto, em cima, à direita, à esquerda. Exemplo, cheguei aqui. Advérbio de tempo. Depois, ainda, nunca, jamais, agora, sempre, a qualquer momento, hoje. Exemplo, Maria estudou hoje. Advérbio de modo. Melhor, bem, mal, assim, pior, depressa, devagar, às pressas, às claras, calmamente, tristemente, pacientemente, amorosamente. Exemplo, José corre melhor. Advérbio de afirmação. Sim, certamente, realmente, decreto, efetivamente, certo, decididamente. Exemplo, sim, irei viajar. Advérbio de negação. Não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco, de jeito nenhum. Exemplo, não irei viajar. Advérbio de dúvida. Possivelmente, provavelmente, talvez, casualmente, quem sabe. Exemplo, possivelmente irei viajar. Advérbio de intensidade. Muito, demais, pouco, excesso, bastante, mais, menos, tudo, nada. Exemplo, como muito. Advérbio de exclusão. Apenas, exclusivamente, salvo, senão, somente, simplesmente, só, unicamente. Exemplo, apenas quem tiver passaporte irá viajar. Advérbio de inclusão. Ainda, até, mesmo, também. Exemplo, depois da festa, ainda teremos o jantar. E, por último, advérbio de ordem. Primeiramente, ultimamente, depois, após. Exemplo, primeiramente, cumprimentou os presentes. É isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no meu canal, curtam os vídeos e compartilhem com os conhecidos. Obrigado.